Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Grande Rodrigo Aidar, eu fiquei 2 semanas te ouvindo, mas sem poder falar com você. É bom ouvir você, viu? Mas é bom, melhor ainda, falar com você. Eu queria que você falasse desse negócio esquisito chamado CPI, né? Que a gente sempre tem muita expectativa em torno das investigações quando elas começam, depois as coisas vão mudando, e toda vez que a gente tem uma discussão de CPI, ela vai parar na justiça, como agora, de novo, parou na justiça por causa de um governador. Aí, como é que é? O camarada entra na justiça, consegue habeas corpus, não quero ir lá, se for, quero ficar quieto. E aí, a CPI é que perde? Tem alguma coisa que se possa fazer? Conta pra nós, Rodrigo. Salve, Oineg, joelho já tá 100%, né? Pelas fotos que a gente vê. Não tem jeito, cara, não vai ficar 100% nunca, mas vamos em frente, é o que dá. Perfeito, salve, bem-vindo de volta, querido. Um abração aí para o Pablo e para a Ellen também, para os nossos ouvintes. Opa, querido Aidar. E o Eneg, a judicialização dessa CPI estava até leve até agora, né? Não existe CPI sem judicialização. Rigorosamente, toda CPI tem seus atos, em maior ou menor grau, contestados no Supremo Tribunal Federal, quando é caso de uma CPI no Congresso Nacional, né? A dessa estava até leve. Os debates mais pesados na Justiça, eu acredito que vão começar a ocorrer agora. Aqueles que ficam como referência do que pode e do que não pode fazer uma CPI, sobre os limites dos poderes dos parlamentares, quando eles estão investidos dessa função de investigadores. E esse debate começa com sarrafo alto, porque vai ser discutido se a CPI pode ou não convocar governador. Na verdade, já convocou, mas há 2 ações no Supremo Tribunal Federal, uma ajuizada por 17 ou 18 governadores, e a outra, um habeas corpus, entrado ontem pelo governador Wilson Lima, que está convocado para depor na CPI de amanhã. Então, pode ser que no decorrer dessa tarde a gente tenha alguma decisão. Esse caso deve ficar com a ministra Rosa Weber, que vai ou não dar uma liminar em habeas corpus, porque o que o governador pede? Ele foi convocado. E ele pediu para não comparecer à CPI, ou, se for obrigado a comparecer, poder permanecer com o argumento de que ele é investigado, no caso de permanecer em silêncio. E não comparecer, aí é que está, Oineg, essa decisão não tem um precedente muito claro no Supremo Tribunal Federal, se CPI tem ou não poder de convocar governadores. Por quê? O precedente que a gente tem no Supremo Tribunal Federal é uma liminar do ministro Marco Aurélio, que foi dada em 2012 para o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, não comparecer à CPI do Cachoeira. E qual o argumento? O entendimento foi de que o legislativo não pode impor obrigação de comparecimento a um chefe de poder executivo, que isso feriria aquele princípio de não intervenção federal nos estados, ainda que seja o legislativo federal e um chefe de poder executivo estadual, exatamente por conta desse princípio. E é importante ressaltar, Eneg, que o plenário do Supremo não discutiu essa questão. Ele não chegou a se manifestar sobre esse caso porque a CPI acabou e o pedido de habeas corpus perdeu o objeto. Não foi julgado o que a gente chama de mérito. Teve a liminar, a CPI acabou, o governador não foi e ficou por isso mesmo. Então é uma decisão precária. O Supremo nunca se debruçou, o plenário, uma decisão, sabe, com mais insumos, com mais argumentos sobre essa questão, se CPI pode ou não convocar governador. Agora, tem uma coisa, Oineg, que a gente sempre costuma falar, que é o seguinte: a CPI, uma das armas dela é convocar as pessoas para depor, mas ela tem muito mais ferramentas para fazer uma boa investigação do que isso. Convocar para depor, muitas vezes, serve mais ao jogo político, ao espetáculo, que faz parte também, porque os caras muitas vezes resolvem falar para suas bases, convocam pessoas que, assim, em regra, não precisariam, a rigor, não precisariam ser convocadas, mas a CPI pode usar outras armas. Por exemplo, se o Supremo, suponhamos que o Supremo dê um habeas corpus que diga que a CPI não pode convocar governador. Isso impede que a CPI investigue os governadores, principalmente no caso do Wilson Lima, não, porque tem um outro precedente do Supremo, e aí sim, esse muito mais, digamos, musculoso, dizendo que a CPI pode investigar fatos
que já estejam sendo investigados pelo Poder Judiciário e que têm o poder de requisitar a Justiça e usar esses documentos nas suas investigações e no seu relatório final, documentos de inquérito, inclusive sigilosos, que estejam em andamento. Aí a gente lembra que o governador Wilson Lima, do Amazonas, foi alvo de 2 operações da Polícia Federal sob acusação justamente de malversação de dinheiro público nessa área da saúde durante a pandemia. Então, a CPI, se não tomar o depoimento dele, isso não manieta a comissão. Se ela quiser, ela pode requisitar à Polícia Federal, à Justiça, os documentos que foram colhidos nessa busca e apreensão e fazer uma investigação mesmo sem o depoimento do Wilson Lima. De qualquer maneira, hoje a gente deve ter alguma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas independentemente dela, a CPI pode investigar sim os fatos do Amazonas, usando essas outras ferramentas que os parlamentares, quando estão em uma CPI, têm à sua disposição. CPI tem muito poder, Oineg. Grande Rodrigo Aidar, o mais preparado, o mais simpático, comentarista do Poder Judiciário, das questões legais do Brasil. Ótimo falar com você e a gente conversa de novo na sexta-feira, certo? Aí a gente vai ter novidades, quem sabe já aconteceu isso. Amanhã tem o bobajol da decisão do Supremo sobre Copa América. Aí na sexta-feira a gente conversa. Valeu, abraço, pensa Brasil! Valeu, Oineg, valeu mesmo, valeu, Pablo, Ellen, um abração para vocês.